Direto então ao texto desta noite, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Momento então que o profeta Elias está vencendo aqueles falsos profetas de Baal. Vamos ler a partir do verso 30, 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te bendizemos mais esse tempo, ó Pai, por mais esse momento. Te louvamos por tua palavra já lida e já explicada, por essa porção que lemos agora. Senhor, suplicamos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Verdadeiramente, ó Deus, tu nos regenerou para uma viva esperança, de uma viva comunhão contigo mesmo e uns com os outros. Então ajude-nos, ó Pai, em tudo aquilo que carecemos, para que sejamos, então, aqueles que pensam como tu pensas. Senhor, quanto temos buscado, ao estudar e contemplar o eterno propósito, compreender a tua mente. Quanto temos buscado, Senhor, compreender tudo aquilo que está no teu coração com relação ao teu Filho e a nós, a tua igreja. Então abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor, qual a esperança que o Senhor tem quando chamou cada um de nós. Como o Senhor planejou as nossas vidas para se encaixarem na tua vontade. Então nós nos rendemos a ti, Senhor. O desejo do nosso coração é sermos transformados de glória em glória, até atingirmos a medida da estatura do nosso amado Senhor. Nos rendemos a ti e oramos, Pai, em teu precioso nome. Amém. Então já demos 2 passos, nesse assunto, apenas para registro, A letra A, então, falamos sobre os 12 pães da proposição, e justamente ressaltamos essa relação da unidade, e focamos então essa questão da unidade no passado. E muito bom o que o irmão João trouxe na introdução, porque nós vimos o passado no fato objetivo e podemos começar a ver esse fato objetivo na prática. As demandas para que então essa unidade que já é real em Cristo seja desfrutada, vivida, e então nas palavras ali de Efésios,
preservada na nossa experiência, porque foi para vivermos e desfrutarmos dessa união com o Senhor e uns com os outros que nós somos chamados, né? E muitas coisas têm de fato pleiteado para que essa realidade não seja vivida, e aí esse viver, ele é um viver individual. Uns podem viver e desfrutar dessa unidade, e outros podem não viver, por conta até de muitas coisas que o irmão João já colocou e certamente há de colocar para frente. Depois vimos então a letra B, as 12 pedras no Jordão, que seria como que um falar muito parecido com o que nós ouvimos aí de Filipenses 2, os versos de 1 a 4, né? Nós poderíamos resumir ali, quem de fato vai querer morrer, que é o sentido de Jordão ali, e o morrer está ali, naquelas pequenas citações que o irmão João trouxe de Filipenses. Considerar o outro superior, não considerar a você em primeiro lugar, não fazer por vanglória, não ter partidarismo, procurar pensar segundo a mente do Senhor. Isso é morrer para que o outro possa viver. E tudo isso com vistas a agradarmos o Senhor. Então, de novo, eu falei isso várias vezes, o irmão João ressaltou isso já hoje. De maneira nenhuma há aqui um encobrir de erros ou de pecados, muito pelo contrário, é um chamado para que cada um sonde o seu coração, e ao nos juntarmos, todos nós tenhamos corações sinceros diante do Senhor, para que essa unidade que já é real no Senhor, seja também real na nossa experiência. Então vimos essas 12 pedras com a relação da ressurreição, né? O poder da ressurreição é que nos garante essa forma de viver. Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o viver que ele tem neste corpo, já não é o viver pelas circunstâncias naturais, mas é um viver pela fé naquele que por ele morreu. Então a força dele é saber que da mesma forma que Cristo morreu por ele, Cristo morreu pelo irmão dele. E isso então dava a Paulo a força para caminhar mais um tempo com todos os irmãos que ele caminhou. E até para rever relacionamentos que ele considerou descartáveis num determinado momento, por conta talvez até mesmo da sua própria imaturidade, e num determinado momento esses relacionamentos então passaram a ter valor, porque era um outro Paulo num outro momento. Então houve um amadurecimento de ambos, né, para que o relacionamento pudesse ser desfrutado. E hoje então, esse terceiro passo, as 12 pedras do Monte Carmelo. As 12 pedras sobre o Monte Carmelo. Então, enquanto na letra A nós vimos o governo do Senhor sobre a nossa salvação, isso nós vimos na letra A, o governo do Senhor sobre a nossa salvação. Na letra B nós vimos o governo da igreja sobre a verdade ou sobre o evangelho, lembra, sustentar e proclamar. Aqui então na letra C, nós vamos ver o governo de Deus sobre toda falsa religião. O governo de Deus sobre toda falsa religião. Isso está aí no verso 39 que nós lemos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O que está sendo destacado aqui é justamente isso. Só o Senhor é Deus, né? Só Ele é o verdadeiro Deus, o único Deus. Então, o número 12 aqui na letra C tem o sentido do governo de Deus sobre toda falsa religião. Quando nós pegamos essa expressão Monte Carmelo, que é o lugar que está acontecendo esse momento histórico aqui, Monte Carmelo significa jardim, significa campo fértil, significa vinha do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa realidade, se você olhar, por exemplo, o verso 33 da sua Bíblia, olha aí 1 Reis 18, 33, nós temos aí, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. É difícil você ler esse verso e não se lembrar, por exemplo, do Monte Moriá, né? Onde nós temos ali Isaac, o cordeiro, a lenha, o cutelo, toda aquela relação ali. Então nós temos mais uma vez uma relação muito linda com aquela figura, né? Unindo a figura ali do Monte Moriá, essa figura e tantas outras, daquele momento maravilhoso então, do Senhor crucificado por nós,
com todo então aquele preâmbulo, aquela realidade, aonde iria então se iniciar a realidade da igreja, né? E quando você observa a relação das pedras, você vê que para que tudo pudesse acontecer, então o que Elias faz? Um altar. Então a relação de pedra na Bíblia traz muito essa relação do altar. Nos lembramos quando os irmãos saíram da Babilônia, o que eles restauraram primeiro foi o altar, né? Então nós sabemos que o altar é o lugar da presença do Senhor. Então quando a nossa vida tem um altar para o Senhor, todas as adversidades à nossa volta, no caso aqui de 1 Reis, esses tantos profetas, mais de 800 profetas contra, não tiveram chance nenhuma, né? Por quê? Porque o altar foi levantado, e nós sabemos que quando olhamos para essas pedras, para esse altar, a Bíblia nos diz então que há por baixo desse altar uma pedra fundamental, que é o nosso Senhor Jesus, né? E nós vemos a realidade dessa pedra fundamental citada pelo próprio Senhor Jesus lá em Mateus 16, 18. Ele vai dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Qual pedra é? Ele mesmo, né? Ele então é essa pedra, né? Então, por que nós estamos falando tudo isso? Para que nós peguemos esse contexto aqui de 1 Reis e entendamos então como que a glória do Senhor será derramada, porque os irmãos viram a súplica de Elias: Senhor, se mostra, para que esse povo veja que tu de fato és o único Deus, porque aqui estava sendo desafiada, né, aquela posição tanto do profeta quanto do próprio Senhor. Na verdade sempre é assim, né, irmãos? Quando se desafia o profeta, especialmente no Antigo Testamento, desde lá de trás, especialmente com o modelo de Moisés, o Senhor deixa claro: quando eles não confiaram em Moisés, eles não confiaram no Senhor, né? Então o que está em jogo aqui é a glória do próprio Deus. Então Elias faz esse clamor para que a glória do Senhor se manifeste. E nós estamos esperando o quê? Nós estamos contemplando o quê no eterno propósito? Nós vimos justamente então a unidade, nós vimos a vida em ressurreição, e nós estamos aguardando o quê? Se nós fôssemos orar hoje, nós deveríamos orar exatamente como Elias: Senhor, manifesta a sua glória, para que esse mundo veja que só tu és Deus. Então esse altar ao Senhor tem esse propósito, que a glória de Deus volte. Então nós estamos sendo preparados. Quem é o altar de Deus hoje? Quem são as pedras que vivem? Quem são as pedras que estão sendo justapostas para que sobre essa pedra, sobre essas pedras, a glória de Deus seja derramada? Irmãos, você e eu somos as pedras. É isso que Pedro vai nos dizer. Mas enquanto as pedras estiverem separadas, como estava no Antigo Testamento, por toda a esquina, essa lamentação de Jeremias, a glória do Senhor não retorna. Então, mesmo que nós olhamos um contexto de divisões no que se chama cristandade hoje, nós temos certeza: o Senhor está ajuntando as suas pedras, e Ele está moldando, Ele está aparando, Ele está tirando as arestas, e está juntando as suas pedras, e Ele está formando um altar. Cremos nós e esperamos sermos parte desse altar, da sua manifestação primeira em glória. Então a figura toda aqui, irmãos, é para que nós vejamos, né, que o altar, a igreja, está sendo preparada, para que a glória do Senhor volte, e Ele será glorificado nos seus santos. Então irá acontecer exatamente como aqui, claro, num outro propósito, num outro momento, mas a figura traz essa realidade, essas pedras, né? 12 fala desse governo, desse alinhamento do governo do Senhor, para que a sua glória possa ser manifesta. Então vamos ver isso no livro de Apocalipse de uma forma muito rápida, mas irmãos, o que nós vamos ver de Apocalipse hoje, eu posso dizer com humildade diante dos irmãos, de modo assim resumido, é o que importa no livro de Apocalipse para nós. De um modo bem resumido, claro, tudo é importante, porque todo Apocalipse é a revelação do Senhor, né? Mas é uma linha tão linda, tão simples,
né, que creio o Espírito quis deixar em Apocalipse, que os homens se perdem em tantas fábulas, em tantas interpretações particulares e analogias, e às vezes perde a simplicidade, né? E a simplicidade vai mostrar justamente a consumação do eterno propósito. É isso que nós vamos buscar ver então, de uma forma bem objetiva, mantendo então esse pano de fundo aqui, desse altar, que mostra que só o Senhor é Deus, porque isso vai acontecer de novo, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, irão dizer, verdadeiramente Ele era Deus, né? Então abrem Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, vamos ler aqui os versos 1 a 6. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, guarde essa expressão, e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também do meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é qual a primeira semelhança desse filho assentado. Então, o seu aspecto é como pedra de jaspe. Só guarda isso, depois nós já vamos ver lá. Quando nós olhamos para esse pequeno texto que nós lemos aqui, os versos 1 a 6, nós temos de forma distinta, porque se nós fosse contabilizar mais, daria mais vezes, mas de forma distinta, 7 menções do trono. Ou seja, o contexto está falando que nesse momento nós temos uma manifestação de autoridade, né? Então nós temos a relação, aí só para você depois ter o registro no áudio, sobre o trono. Então fala do Deus indescritível, circundando o trono, fala da misericórdia e da graça, fala de ao redor do trono, isso aponta para a justiça e a autoridade, cada um dentro do contexto aí. A expressão do trono fala de presença e de poder. A expressão diante do trono, quando você vê essa expressão diante do trono, você vai ver o Espírito e a igreja. Em frente do trono, aí fala daquela transcendência, daquela intangibilidade, daquele lugar inalcançável pelo homem, e o centro do trono. Se você olhar com carinho, você vai ver que dali nós temos a intercessão, nós temos a vigilância. Só para que você veja que o assunto aqui é a autoridade. O assunto aqui do Senhor estar sentado como pedra, nessa figura de jaspe, fala dessa autoridade. Então aqui nesse momento ainda está como que apontando para o futuro. Os irmãos lembram que Apocalipse é dividido em 2 partes, até o capítulo 11, depois ele é contado com mais detalhes, né? Então nesse primeiro momento nós temos algo ainda em bastante semente, que será explicado mais à frente. Se você viu os detalhes, né, você vai ver que tudo isso será explicado, especialmente a partir do capítulo 12 de Apocalipse. Mas, olhando para o futuro, e vamos ver essa consumação então lá, vá comigo ao capítulo 21.
de Apocalipse. Apocalipse 21. Olha a partir do verso 19. Apocalipse 21, 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topácio e o 10º de crisopraso, e o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja que aqui nós temos um vislumbre daquele momento final, onde Deus é a glória e o Cordeiro é a lâmpada, né? Se você pensar numa figura para entendermos, é mais ou menos como se nós pensássemos que Deus é a energia. Ninguém vê a energia, né? Mas nós vemos a lâmpada, né? Então a lâmpada mostra para nós que há energia, né? Então esse é o sentido aqui, né? Mas o foco mais essencial não é necessariamente olharmos para essa manifestação aqui e vermos a glória do Senhor. Eu quero terminar mostrando aonde está a igreja nesse momento, né? Porque nós falamos da unidade, então nós estamos falando da igreja unida ao Senhor. Nós falamos da ressurreição e tocamos então dessa necessidade de morrermos e vivermos num poder de ressurreição para preservarmos a unidade. Mas com qual final? Olharmos só para o Senhor? Não. Então, dê um passo atrás aí, Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual, escute irmãos, tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes, os 12 apóstolos, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, está aí a cena consumada da manifestação da igreja, junto com a manifestação do nosso Senhor. Então você vê que o número 12, que é o alvo do nosso estudo, está por todo lado aqui. 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 apóstolos, né? Toda a consumação do governo do Senhor. Você viu que a glória do Senhor está na cidade. É como se a glória fosse vista através então da igreja, porque toda essa figura da Nova Jerusalém, da cidade santa, todas essas relações, ainda que elas tenham os seus lugares literais de manifestação, tudo isso, irmãos, aponta para a igreja.
aponta para esse lugar de união com o Senhor, esse lugar de manifestação com o Senhor. Então, por isso a letra C que nós falamos, toca na glória. Então nós temos a unidade, a ressurreição e a glória. Então a unidade nós temos em Cristo. Por meio dessa unidade nós obtivemos ressurreição, nós fomos redimidos, estamos unidos e precisamos aprender, como já ouvimos várias vezes nessa noite, a preservar a unidade. Com qual finalidade? Essa finalidade dessa tão grande cena de glória. Esse momento então que a igreja irá se manifestar ali com o seu filho, nesse lugar que o próprio Deus preparou para que o seu filho fosse honrado. Então, irmãos, tudo que construímos passa por esse momento. Passado, Cristo nos uniu nele. O presente, quem vai morrer em prol de preservar a unidade, em sustentar e proclamar a verdade? Esses participarão efetivamente desse momento de glória. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Tudo isso, irmãos, é para que nós aprendamos a valorizar e dar o devido valor a olharmos o eterno propósito nas Escrituras, irmãos. Ele tem nos ajudado a entendermos aquilo que o irmão João Vitor nos desafiou. Por que estamos aqui nesta noite? Por que nós estamos contemplando? É porque contemplando nós vamos nos alinhando. Se nós pensarmos nesse aspecto da advertência que recebemos nessa noite de preservar a unidade, imaginemos o Senhor quanto Ele tem caminhado em paciência, até que os seus filhos compreendam o que de fato importa e sigam nisso que importa. Quanta distração há à nossa volta, irmãos. Quanta distração tem ganhado os púlpitos, os louvores. Quanta coisa, irmãos. Tudo isso por quê? Porque não há uma contemplação correta de Cristo e a igreja. Por isso que Paulo, quando disse, grande é esse mistério. Os irmãos estão vendo há quanto tempo nós estamos meditando sobre esse mistério. E nós vamos meditar muito tempo, e nós vamos entrar a eternidade toda meditando esse mistério, e nós nunca vamos alcançar o fim dele. Mas tudo isso é para que nós entendamos o valor e o papel da igreja nisso que Deus planejou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos, te bendizemos, ó Pai. Não temos palavras verdadeiramente quando olhamos para essa tão grande cena de glória. Nós não conseguimos de fato imaginar, Senhor, quão grande será esse momento. Quando olhamos ali para o Monte Carmelo, temos uma figura muito pálida, mas tão linda de ver a Tua manifestação de autoridade, Senhor. E aquilo ali é só uma sombra, só um pequeno momento em toda a história do povo de Israel. Mas haverá um tempo que não será só um momento, será o acontecimento, e todo olho o verá. Senhor, nós aguardamos esse momento, ansiamos por ver o Senhor romper os céus. Te bendizemos, ó Deus, e oramos em Teu precioso nome. Amém.